Muito bem, estou aqui novamente, professor Aguimar Ferreira, e hoje, galera, você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho dicas especiais para vocês aqui. Então sejam todos bem-vindos, vocês querendo, vai lá no meu Instagram, @aguimar.ppmg, @aguimar.ppmg. Eu terei prazer em receber vocês lá, esclarecer a dúvida caso vocês tenham. Antes de nós iniciarmos aqui, galera, pega aí o papel, pega aí aquela caneta que vai te dar sorte no dia da sua prova, seu caderno de anotações, se acomode aí para você começar a anotar essas dicas especiais dessa norma que nós iremos falar aqui hoje. Mas antes quero desejar boa sorte, sucesso absoluto para todos vocês, galera. Desejo de coração que vocês sejam aprovados, que vocês tenham sucesso e conquistem o sonho, a vontade, o desejo de vocês, tá certo? Todos vocês. Olha só, dicas especiais para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o Decreto 3.044 de 1980, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro. Então, olha só, tenham atenção aqui, que esse decreto, ele diz no seu artigo 1º já aqui, que são policiais civis. Tenham atenção que no próximo slide aqui, nós vamos falar daquele que o estatuto, que esse regulamento considera como policial civil. Aquele diz são policiais civis. Abrangidos por este decreto, os funcionários legalmente investidos em cargo de provimento efetivo do quadro do serviço da Polícia Civil. Aqui está dizendo que são policiais civis, aquele legalmente investido, aquele que fez o concurso público, como vocês estão se preparando para fazer. Legalmente investidos em cargos de provimento efetivo. O efetivo aqui, quem faz concurso público, quem presta concurso público, quem conclui satisfatoriamente todas as etapas do concurso público da Polícia Civil, do quadro do Serviço Policial Civil. Aqui é policial civil segundo o decreto. Agora veja bem o parágrafo único. Para os efeitos deste decreto, é considerado, percebe? No slide anterior, o artigo 1º diz, são policiais. Aqui é considerado policial o ocupante do cargo isolado de provimento em comissão ou função gratificada com atribuição e responsabilidade de natureza policial. Aquele que faz o concurso público, aquele que ingressa na Polícia Civil através do concurso público, cumpriu todas as etapas, ele é policial civil. Esse aqui é considerado policial civil porque ele ocupa um cargo isolado de provimento em comissão, função gratificada. Ele não faz concurso público para ocupar esse cargo. Ele é indicado pelo chefe do Poder Executivo para ocupar esse cargo. Ok? O cargo comissionado ou a função gratificada não faz concurso público para aquilo, para ocupar aquele cargo. É feito por indicação. Se é de natureza policial, esse regulamento considera ele como policial. Ok? Considera, diferente de ser. Ok, galera? Show? Vamos continuar. A respeito aqui da nomeação. A nomeação será feita em caráter efetivo quando se trata de cargo de classe inicial, de série de classes, ok? Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Todos serão nomeados, tanto o que faz o concurso público e passa em todas as etapas, é nomeado, tem a posse, entra em exercício, quanto aquele que está num cargo ou vai ocupar um cargo comissionado. Ele é nomeado para ocupar aquele cargo comissionado, se a lei determinar
que esse cargo assim seja provido. Ok, galera? Beleza? Anota essas dicas aí. Olha só, lá no artigo 11, o policial manterá a observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética, que nós vamos ver alguns. Nós vamos ver alguns aqui. São vários aí. Nós vamos ver alguns. Quanto mais for o grau hierárquico, mais rigorosa será a cobrança. Mais rigorosa será o acompanhamento, que deve ser observado em todos esses preceitos de ética. Por exemplo, aqui o inciso 1. Servir a sociedade como obrigação fundamental. Percebam que não é só ser aprovado no concurso público, não é só ter estabilidade no cargo público, porque como esse preceito ético diz, o policial ele deve servir a sociedade como obrigação fundamental. Ele deve ter esse preceito de ética. Proteger vidas e bens. Proteger vidas e bens. A incolumidade das pessoas e do patrimônio. Olha só. O inciso 5. Respeitar os direitos e as garantias individuais em todos os aspectos, em todo o trabalho, em toda a execução das atividades. Qual que é o limite da atividade policial? Qual que é o limite da ação? É a lei, é a norma. A lei, a norma, é o limite das atividades, que ela impõe o respeito, os direitos e as garantias individuais. O 6, jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. Jamais revelar fraqueza, jamais fraquejar, jamais recuar diante do perigo e o abuso. Preceito ético. Exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com clareza. Perceba isso. Anota aí essas dicas desses preceitos éticos que com certeza vai aparecer na sua prova. E você tem vários outros aí no regulamento. Anota aí, olha só aqui, o inciso 9. Ser inflexível, que já apareceu em prova, porém justo no trato com os delinquentes. Olha só, o indivíduo cometeu um crime, o indivíduo delinquiu, ok? Ser inflexível, ser rigoroso com ele, aplicar a lei naquele indivíduo que cometeu um crime, ok? Ser enérgico com aquele indivíduo que cometeu um crime, porém, ser justo. Ser inflexível, porém, ser justo. Ok, galera? Respeitar a dignidade da pessoa humana, preceito constitucional. Olha só aqui o 14, obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal. O que é manifestamente ilegal? Quando estiver à vista, quando essa ordem de imediato for reconhecida como ilegal. Obedecer às ordens superiores, exceto se ela for ilegal. Aí não pode, ok? Aí não pode. Mas obedecer todas as ordens legais, isso deve acontecer. Show? Muito bem. Prestar auxílio. Olha só que isso aqui já foi objeto de prova. Ainda que não esteja em hora de serviço. Prestar auxílio ainda que não esteja em hora de serviço. Em qual situação? A fim de prevenir
ou reprimir perturbação da ordem pública. Mesmo que não esteja de serviço, você vai prestar auxílio, a fim de prevenir ou reprimir a perturbação da ordem pública. Quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, está de folga, alguém pediu por socorro, alguém gritou por socorro, alguém solicitou porque estava precisando da proteção policial, você vai prestar auxílio. Encaminhando-se aquela pessoa à autoridade competente, quando insuficiente as providências de sua alçada. Ou seja, você atendeu o pedido de socorro, está ali presente no momento daquela ocorrência, tudo que você tinha que fazer ali, você já fez. Não teve como solucionar aquilo ali? Apresentar a pessoa para a autoridade policial. Quando esgotadas aqui as providências da sua alçada. Ok? Anota aí esse inciso 17 com essas duas situações de prestar auxílio, mesmo que não esteja em hora de serviço. Show? Beleza? Muito bem. O artigo 13. Cabe ao policial a responsabilidade integral. Cuidado. Pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Ok? É de responsabilidade integral do policial. Todas as suas ações, pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Beleza, galera? Show? Pelo exercício irregular de suas atribuições, o policial responde civil, penal e administrativamente. Aqui tranquilo demais, né? Aqui tranquilo. Pelo exercício irregular de suas atribuições. Ele vai responder civil, penal e administrativamente, tranquilamente. Beleza? Olha só aqui agora. Lá no artigo 17, antes da gente falar de faltas, nós vamos falar da classificação das faltas. As transgressões disciplinares são classificadas como leve, médias e graves. O policial que cometer alguma transgressão, essa transgressão vai ser classificada pela autoridade competente. Vai ser classificado como leve, média ou grave. Cuidado. Não há levíssima. Não há gravíssima. Somente essas três classificações. Anota aí, beleza? Anota essas três classificações das transgressões. E nós vamos ver algumas aqui. E vamos começar vendo pelas leves. Ok? Olha só. São transgressões disciplinares. Tem várias aí e eu classifiquei algumas aqui. Nós vamos ver algumas primeiras leves. Falta de assiduidade ou impontualidades habituais. Olha só. Falta de o que é a pessoa ser assíduo no trabalho? Ela estar constante no trabalho. Ser assíduo é estar constante. Ser constante no trabalho dia após dia com o passar do tempo. Impontualidade habitual. O que é isso? É você sempre chegar atrasado. Já ficou normal a pessoa chegar atrasada no trabalho. Impontualidade habitual. Pode ser classificado como uma transgressão leve. Ok? Usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiro sob sua guarda ou vigilância. Ou seja, prender um produto ou estar com material do Estado. Usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiro sob sua guarda ou vigilância. Infração, transgressão disciplinar leve. Ok, galera? Deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas ou de pagar regularmente pensões que estejam obrigado por decisão judicial.
É o ruim de paga aqui, né? É o ruim de paga. Compra e não paga. Deixar de saldar as dívidas legítimas. Sabe que está devendo. Já se beneficiou daquele crédito ou da coisa e não saldou a dívida legítima. Ou deixou de pagar as pensões. Ok? Deixou de pagar as pensões a que esteja obrigado por decisão judicial. Veja essa aqui, que já foi objeto de prova. Manter relações de amizade ou exibir-se em público habitualmente, constantemente, com pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço. Óbvio. Se está fazendo a apuração de um crime, se está trabalhando em determinado inquérito, precisa aproximar da pessoa para apurar a situação, apurar o crime, vai fazer. Ok? Mesmo aquela pessoa tendo má reputação. Agora, manter relação de amizade ou exibir-se em público habitualmente, constantemente, com pessoas de má reputação, que não tem nada, nenhuma relação para o serviço. Transgressão disciplinar. Ok? Anota essa aí. Inciso 8. Que é importante você levar esse conhecimento para a sua prova. Ok. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. Você é convocado para fazer um trabalho. É convocado. Aí você vai e fala que está doente. Pega um atestado médico sem precisar, sem ter nenhuma necessidade. Vai ao hospital, simula uma doença. Transgressão disciplinar média. Ok? Transgressão disciplinar média. Anota aí. Agir no exercício da função com displicência, deslealdade ou negligência. Infração disciplinar média. Intitular-se funcionário ou representante de repartição ou unidade policial que não pertence. Intitular-se funcionário daquela repartição, que seja de outro segmento, ou até mesmo de unidade policial. Precisar identificar da unidade policial tal, você falar que é de outra unidade policial. Ok? Infração disciplinar, transgressão disciplinar média. Maltratar preso sobre sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. Anota aí, já foi objeto de prova. Maltratar preso sobre sua guarda. Fez a apreensão, prendeu o indivíduo. Fez o que tinha que ser feito, já está todo imobilizado, o preso não está oferecendo uma resistência. Para, está tudo certo. Ok? Está tudo certo. Tranquilamente. Ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. Pode incorrer aqui na transgressão disciplinar média. Tome cuidado. Emitir opiniões ou conceitos desfavoráveis a superior hierárquico. Infração disciplinar grave. Transgressão disciplinar grave. Se você emitir opiniões ou conceitos desfavoráveis aos superiores hierárquicos. Cuidado com isso aqui. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou criticá-la depreciativamente. Desrespeitar ou procrastinar. Transgressão disciplinar grave. Você não cumprir, você desrespeitar ou demorar ou adiar aquele cumprimento ali da decisão judicial. Ou simplesmente criticá-la de forma depreciativa. Ok? Eximir-se do cumprimento de suas obrigações funcionais. Tudo aquilo que o edital traz, as funções do policial civil. Tudo aquilo que está no estatuto, nos regulamentos. Tudo aquilo que vier a existir por força de lei, de resoluções ou de uma normativa, você eximir e não cumprir. Transgressão grave. Violar o Código de Ética Policial. Ok?
violar o Código Ético Policial. Comete transgressão grave, galera. Toma cuidado com isso. Olha só, lá no artigo 17, no parágrafo 4, a autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a classificação atribuída às transgressões disciplinares, atendendo às peculiaridades e consequências do caso concreto. Então imagina, o policial cometeu uma transgressão disciplinar. Naquele momento, ela foi classificada como leve, por exemplo. A autoridade competente para decidir a punição pode agravar aquela classificação. Ou seja, se ela era leve, ele analisando o caso, ele pode classificá-la como média. Se era média, pode classificar como grave. Ele pode agravar. O agravamento previsto no parágrafo anterior não ocorrerá nos casos em que já houver sido imposta a penalidade aos transgressores, salvo se de mera advertência ou repreensão. Cuidado aqui. Olha só. Se já teve a punição, se já ocorreu a punição, por exemplo, a falta leve, aquela autoridade não poderá agravar, ok? Não poderá agravar, porque a punição já foi aplicada. Com a exceção, se for advertência ou repreensão, aí pode, ok? Advertência ou repreensão, aí ele pode agravar, mesmo se já tiver sido aplicada essa punição de advertência ou repreensão. Agora, qualquer outra punição, fora advertência ou repreensão, se já estiver sido publicada, se já tiver sido imposta essa penalidade, ele não poderá agravar essa classificação. Ok? Beleza, galera? Show? Tenha atenção quanto a isso aí. E vamos dar uma pausa aqui, para você dar uma descansada, tomar água, um café. Daqui a pouquinho a gente retorna com essas outras dicas especiais.
Muito bem, estamos de volta, vamos dar continuidade aqui. Veja bem, galera, são circunstâncias que atenuam a transgressão disciplinar. São circunstâncias que atenuam, ou seja, para ficar mais leve, ok? A transgressão disciplinar, aquela punição. Boa conduta funcional é uma circunstância que pode fazer a punição daquela suposta transgressão disciplinar ficar mais leve. Relevância de serviços prestados, ok? Ter sido cometida a transgressão em defesa de direito próprio, ou de terceiro, ou para evitar um mal maior. Todas essas situações são circunstâncias que atenuam, que faz a punição ficar mais leve. Cometeu uma transgressão disciplinar, você vai justificar. No decorrer do procedimento administrativo disciplinar, você vai justificar e, ficando provado, vai ser atenuada. Aquela punição vai ficar mais leve, galera. Agora, circunstância agravantes. Cometeu a transgressão disciplinar, foi enquadrado aqui em uma dessas situações, vai ser agravada aquela punição. No decorrer do processo administrativo disciplinar, como resultado, pode ser aplicada aqui uma agravante. Má conduta funcional, péssima conduta em serviço, prática simultânea de duas ou mais transgressões pode agravar aquela punição. Reincidência. O policial ele tem má conduta funcional e vem ocorrendo as reincidências. Uma atrás da outra, só cometendo transgressão disciplinar. Não está observando os preceitos legais, cometendo faltas. Ser praticada a transgressão em conluio de duas ou mais pessoas durante a execução de serviço, em presença de subordinado ou em público. Agravante. Ok, galera? Em conluio por duas ou mais pessoas durante a execução de serviço, em presença de subordinado ou em público. Ter sido praticada a transgressão com premeditação ou abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Outra agravante. Ter sido praticada a transgressão com premeditação ou abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Ok? Ok, galera? Lá no artigo 56, a licença para tratamento de saúde será concedida ou prorrogada ex officio ou a pedido. Anota essa dica aí. Para tratamento de saúde, a licença será concedida ex officio ou a pedido do policial ou de seu representante, quando esse não possa fazê-lo. Em qualquer dos casos, é indispensável a inspeção médica. O que é indispensável a inspeção médica? O policial, o servidor, passar pela junta médica, ok? Para avaliar aquela licença, aquela situação. Sempre que necessário, no local onde se encontrar o policial. Incumbe aqui a chefia imediata promover a apresentação do policial à inspeção médica sempre que este solicitar. Ou seja, o policial está passando por uma situação de saúde precária, ok? Ele vai passar pela inspeção médica. Ele pode solicitar à chefia imediata que o leve, que o conduza à inspeção médica, ok? Promover a apresentação do policial à inspeção médica, levá-lo lá, prestar auxílio para que ele chegue até a inspeção médica, ok? O policial não reassumirá o cargo, ou seja, ele está afastado por licença médica, ele não reassumirá o cargo, o exercício do cargo, sem nova inspeção médica, quando a licença concedida assim o tiver exigido. Ou seja,
O policial passou pela inspeção médica, afastou lá, 60 dias de atestado médico. Na inspeção médica, o perito colocou lá que antes dele retornar ao trabalho, que ele deva ter uma nova reavaliação. Realizada essa nova inspeção, o respectivo atestado ou laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação do policial ou pela sua aposentadoria. Anota aí essas dicas aí, grifei aqui de vermelho. Já foi objeto de prova. Ok, galera? Ok? Afastou 60 dias. Naquele afastamento, a inspeção médica pediu que ele retornasse para uma nova inspeção antes de assumir o cargo. Ele voltou na inspeção médica. Voltando, lá vai ser decidido pela prorrogação, pela volta ao serviço, pela readaptação ou pela sua aposentadoria. Ok? Show? Muito bem. Muito bem, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Em caso de doença grave, contagiosa ou não, anota aí, doença grave, contagiosa ou não, quem imponha cuidados permanentes poderá a junta médica, se considerar o doente irrecuperável, determinar, como resultado da inspeção, sua imediata aposentadoria. Doença grave, contagiosa ou não? O tratamento é constante? Cuidados permanentes? A junta médica considerou o doente irrecuperável? Pode determinar aqui como resultado da inspeção a imediata aposentadoria. A inspeção, para os efeitos desse artigo, será realizada obrigatoriamente por uma junta composta de pelo menos 3 médicos, ok? Vai decidir sozinho ou um médico só? Não. Uma junta médica de pelo menos 3 médicos para decidir aqui a imediata aposentadoria daquele servidor. Ok? O policial que se recusar a inspeção médica ficará impedido do exercício de seu cargo até que verifique a inspeção. Anota aí. Anota essa dica. Finalizou ali a inspeção, o período de licença. E ele deveria retornar na inspeção médica. E ele se recusou a ir. Ele se recusou a ir à inspeção médica. Ficará impedido do exercício de seu cargo. Ele não pode reassumir o seu cargo sem passar por essa perícia. Os dias em que ele ficar, por força do disposto esse artigo, impedido o exercício do cargo, serão tidos como falta no serviço, vai ter prejuízo na remuneração e futuramente até uma exoneração do cargo público. Ok? Ele tem que reassumir, ele tem que voltar na inspeção médica. Se ele recusar, ele vai ficar impedido de voltar ao trabalho, de reassumir o seu cargo, e todos esses dias, essas faltas vai ser consideradas aqui faltas de serviço, ok? E pode ser e será descontado da sua remuneração. No curso da licença, poderá o policial requerer inspeção médica caso se julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. O policial está lá trabalhando, está lá de afastamento. Está em afastamento, está cuidando da sua saúde. Ele julgou que ele já está bom, ele está apto para retornar ao trabalho. O que ele tem que fazer? Poderá requerer um pedido da inspeção médica para ele pegar um novo laudo falando que ele está apto e ele reassumir o trabalho. Se ele está no afastamento e ele percebe que ele está piorando, a saúde está piorando, ele está em condição de aposentar e sair daquela licença, ele pode requerer. Requerer uma nova inspeção médica, porque ele está se julgando em condições no caso de aposentadoria. Ok? Nessas duas situações, ele pode requerer uma nova inspeção médica para ele resolver aquela situação. Show, galera? Show? Muito bem. Finalizamos aqui essas dicas especiais. Torço por todos vocês, ok? Tenham sucesso. Tenham sucesso. Que vocês sejam mais que vencedores. Tá certo, galera? Beleza? Até a próxima, se o Pai do Céu permitir. Um abraço.